E o irmão Bosworth, como testemunha de Deus, na reunião seguinte, o inferno se instalou. É isso mesmo? Os problemas começaram, e foi assim até chegarmos a Durban. E lá em Durban, onde quase 100.000 pessoas haviam se ajuntado para a reunião, e assim por diante, foi onde houve 30.000 convertidos em um dia. No caminho tive uma grande... O irmão Baxter adoeceu primeiro. Ele ficou muito doente. Billy ficou doente. Todos eles ficaram doentes, meu grupo inteiro. Billy e eu e o irmão Baxter. Então eu fiquei doente e fiquei muito doente, eu digo. Eu estava tão doente que mal conseguia chegar ao púlpito. Fiquei tão fraco, tão doente, que coisa! E descobri que havia contraído ameba africana. E então, quando me trouxeram para casa, eu sofri com isso. Quando um doutorzinho que mora do outro lado da rua, o doutor Sam Adair, falou comigo, falei com ele sobre isso, ele disse: Billy, essa coisa pode te matar em 10 horas. Disse: entra na corrente sanguínea. Se for para o fígado, você morre. Ou se for para o fígado, ele arrebenta. Se conseguirem drená-lo, você vive. Se for para o coração ou para o cérebro, te mata. Acaba com você em 10 horas. Você pega uma febre muito forte e está acabado. Ameba africana não é uma bactéria, é um parasita, como pequenos percevejos que entram no trato intestinal e vêm dos índios. Eles ficam ali dentro e sugam o sangue ou o muco do trato até se enterrarem. Não há remédio que os atinja. Praticamente não há tratamento para eles. E então fui piorando, 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 piorando e cada vez mais, e cada vez mais. E agora você se pergunta por que estou fora das reuniões há 8 meses. E, irmão Bosworth, aqui está outra coisa. Falo isso em nome do Senhor. Quando estive em Shreveport, Louisiana, Deus sabe que estou dizendo isso. Eu falei, Satanás tem uma armadilha preparada para mim. Quando profetizei sobre o Espírito, então eu declarei, na África há algo. Todos vocês orem por mim. Mal sabia eu que era entre meus irmãos, porém havia uma armadilha. E então, quando saímos de lá, do sul, onde estão as pessoas de cor, eu disse, estou aceitando isso, mas provavelmente ficaremos sem reuniões entre 6 meses e 1 ano. Você se lembra de me ouvir dizendo isso, irmão Bosworth? Não é verdade? 7 meses se passaram, e este é o 8º mês desde a reunião. Com uma disenteria, eu mal conseguia ficar de pé, de tão doente. Eu orava e orava, caminhava pelo piso e chorava. Eu orava e as pessoas ali vinham, os amigos de Riemann Appelmann e todos eles se debruçavam sobre a mesa e diziam, irmão Brana, este ministério, diziam, temos ido às escolas, mas cremos que os mestres estão errados. Disseram, queremos conhecer o sobrenatural. E aqui eu estava tão doente e trêmulo que mal conseguia me mover. Fui até o irmão Bosworth, nos ajoelhamos e oramos e assim por diante. Nada. Parecia que Deus havia fechado os céus. Eu caminhava de um lado para o outro no piso e parecia que ele dizia, então, da próxima vez você vai ouvir. Durante meses e meses, e finalmente o Dr. Sam veio até onde eu estava numa noite. Estávamos sentados ali conversando. Ele disse, quero que você ore por um certo indivíduo aqui embaixo. Billy, que tem Ele é neurótico. Ele esteve em meu escritório e começou a falar. Ele interrogou. E quanto à ameba, como estão as coisas? Respondi, Falei-lhe dos sintomas e ele disse, Billy, meu amigo. Ele declarou, não há nada que possa tocá-la agora, está avançada.
Eu exclamei: "Oh, meu Deus!" E disse: "Deus tenha misericórdia, tenha misericórdia." Caminhei pelo piso. E uma noite, quando voltamos do exterior, eu falei ao irmão Bosworth. Ele disse: "Oh, irmão Branham." Colocou seu braço no meu ombro e se expressou: Estou tão orgulhoso de você, meu jovem." O irmão Bosworth. Eu declarei: "Combati o bom combate, irmão Bosworth. Tenho 40 anos de idade." E completei: "Oh, acho que ela já espalhou por todo o meu corpo." Ele replicou: 40 anos de idade, disse. Eu tinha sua idade antes de me converter. Rapaz, você está apenas começando. Assim. E eu comecei a pensar assim, sabe? E então, naquela noite, eu estava deitado na cama e disse: eu estava sentado em um quarto sozinho com minha filhinha, minha garotinha de 5 anos. Minha esposa estava no quarto ao lado. Havia pessoas ali o dia todo. Agora, enquanto eu encerro, eis o que aconteceu. Anotem isso. Lembrem-se disso. Mantenham isso em mente. Como foi profetizado, irmão Upshaw e todos vocês lá na Finlândia, quando viram a ressurreição do garotinho e assim por diante, souberam disso quando lhes foi dito. Quero que vocês anotem isso também. Eu estava deitado ali uma manhã, por volta das 3 horas da manhã, e estava pensando: oh, qual será o meu futuro? Qual será o resultado? E enquanto eu estava deitado ali, entrei em êxtase. E aqui veio alguém, caminhando em minha direção. Oh, meu Deus! Eu olhei para ele, ele veio direto até mim, sério. Ele disse: enquanto você estava pensando no que seria o seu futuro, respondi: sim. Ele pegou um pedaço de papel, era assim, e o dobrou como se fosse um papel de máquina de escrever, dessa maneira. Segurou-o assim, e ficou ao meu lado assim, e o girou dessa forma. E os papéis subiram aos céus, e ele declarou: seu futuro está claro. Quando saí daquilo, eu clamei: oh, Deus, eu queria tanto falar contigo. Ele nunca vem a não ser uma vez, uma de cada vez. E clamei: Senhor, eu queria tanto falar contigo. Se o teu servo encontrou graça aos teus olhos, voltarás novamente, grande Espírito Santo, para mim? E então senti que ele estava chegando. Ush! E quando eu estava andando dessa vez, eu o vi caminhar até mim. Ele falou: você tem temido por causa desse problema de ameba? Respondi: sim. Será que ela vai me deixar e não me incomodar mais? Ele afirmou: nunca mais. Está tudo resolvido. Então ele veio novamente. Ele disse: você tem pensado nessas coisas sobre como você deve conduzir suas reuniões, e eles estão lhe contando sobre outros homens conduzindo as reuniões deles. Ele ordenou: faça exatamente como eu te oriento a fazer. Seja qual for a reunião, deixe que ela se sustente por si mesma. Então, naquele momento, ele me levou no espírito. Ouça, irmão Jackson, você nunca ouviu isso, ninguém mais ouviu. E ele me colocou em Durban, África do Sul, naquela mesma cabine, de pé ali diante daquelas dezenas de milhares e milhares de pessoas. E eu olhei e vi toda aquela reunião se formando e se desvanecendo à minha direita. Geograficamente, eu estava parado nesta direção, e se desvaneceu para a esquerda, indo nessa direção, ficando azul. E então, bem diante de mim estavam ruas bloqueadas assim, com pessoas paradas ali, com as mãos levantadas, louvando a Deus. Então ele me virou para o leste e eu olhei naquela direção, e eu vi pessoas paradas ali com roupas como as que os índios vestem. E havia milhares delas, e elas tinham as mãos levantadas, louvando a Deus, gritando e louvando a Deus. E eu não conseguia nem ver o fim delas. E nesse momento veio um grande anjo do céu e ficou ali, acima de mim, como uma grande luz. E essa luz parecia uma dessas luzes piscantes na frente de uma grande locomotiva, e começou a ser projetada. E as encostas estavam escuras e cheias de pessoas a quase 1 milha de distância, quase 1.600 metros.
E eu indaguei: Oh, são todos negros? Então ele virou meu rosto aqui na minha frente para Durban novamente. E lá estavam bonitos homens e mulheres brancos de pé, com as mãos para o alto, louvando a Deus. Em seguida, ele me virou de volta e a grande luz começou a se estender sobre as colinas e a se manifestar. Então o anjo se aproximou e eu o ouvi gritar com uma voz que me tirou da visão. Declarou: Haverá 300.000 deles naquela reunião. Assim diz o Senhor. Marque isso em seu livro. Eu saí da visão e exclamei: Meu Senhor e meu Deus, graças te dou. Agradeço os açoites e as chicotadas que me deste por desobedecer-te. Mas de hoje em diante, Senhor, conscientemente, se é que algum dia saberei, nunca mais me amarrarei a um grupo de pregadores, administradores ou qualquer outra pessoa, mas serei livre para fazer o que tu disseres, e irei exatamente aonde tu disseres para ir, e farei exatamente o que tu disseres para fazer pelo resto da minha vida, e sempre tentarei fazer exatamente como tu disseres. E naquele momento ali estava ele novamente. Vi minha Bíblia se levantar da mesa e vir em minha direção assim. Estava aberta no lugar onde Paulo, na tempestade, disse: Vocês deveriam ter me ouvido e não ter partido de Creta, mas mesmo assim o anjo do Senhor esteve ao meu lado, e assim por diante. Então ele voltou para Josué, capítulo 1, e um dedo colocado ali disse: Ninguém resistirá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. E ao ler o texto, algumas linhas mais abaixo, ali estava escrito: Somente seja forte e muito corajoso. Voltei a mim e exclamei: Meu Deus! Meu corpo estava fraco, eu estava sob isso por cerca de 3 horas. Nesse momento, uma pequena batida soou na porta. Era minha querida esposa chegando com um bebê no braço. Ela disse: Billy, aconteceu algo. Perguntei: O que houve? Ela respondeu: Às 3 horas da manhã o bebê acordou e eu comecei a entrar. Nunca aconteceu antes em nossa vida, contou ela, e algo me parou ali na porta, antes que eu passasse pelo corredor e disse: Não entre ali. Está em andamento uma visão que não pode ser interrompida. Oh, graça maravilhosa! Eu afirmei: Sim, querida, e lhe contei. Peguei minha Bíblia e escrevi tudo em uma folha em branco para ter certeza de que saberia. Dessa forma, e escrevi tudo assim. Saímos para o café da manhã e ali vinha minha sogra, uma cristã muito convicta. Ela indagou: O que aconteceu aqui em cima nessa manhã? Prosseguiu. Levantei-me e comecei a lavar os pratos e relatou: Uma voz falou comigo e disse: Vá até a casa do Billy imediatamente. E eu afirmei: Irmã Broy, o anjo do Senhor me apareceu e me disse: Esqueça a ameba, vai ficar tudo bem. E eu vou ter uma reunião com 300.000 pessoas. E Deus, eu disse, meu ministério está só começando. E prossegui, eu quero ter uma base, quero arrancar aquela coisa de onde estava e me livrar de todas essas sanguessugas aqui e coisas que estão segurando para que eu possa chegar às pessoas e lhes dizer a verdade. E isso é certo. E concluí, afinal, estou cansado disso e dessas coisas feitas pelo homem, e vou estar onde Deus possa me usar. Vou permanecer bem nesse canal enquanto eu viver.